Pronto, vamos para mais uma aula aqui do nosso primeiro módulo. A gente está desenvolvendo aqui o nosso primeiro módulo do nosso curso de Psicoteologia Analítica. E hoje a gente vai trabalhar aqui dentro desse nosso encontro aqui o que é saúde, né, o que é doença mental ou emocional. Por que a gente vai trabalhar esse tema aqui com vocês? Exatamente porque a gente, como profissional, terapeuta, se você é um profissional terapeuta que vai fazer acolhimento terapêutico às pessoas no que diz respeito ao seu sofrimento psíquico, você precisa passar aí pelo conhecimento, ter contato com os conceitos, com alguns conceitos importantes e cruciais para a sua atuação. Um deles é o que seria saúde. A gente vai ver aqui que não é tão fácil assim como a maioria das pessoas pensam e imaginam trabalhar e definir, né, decidir com que conceito de saúde nós iremos trabalhar. Obviamente, a gente vai trabalhar isso aqui com vocês para que a gente possa chegar a um conceito de saúde que tenha a ver com o que a gente vai ofertar para as pessoas. Então, a gente, de certa forma, nesse aspecto, a gente vai entrar um pouquinho dentro de assuntos no que diz respeito à saúde do ser humano, em especial a saúde psíquica, a saúde mental, a saúde emocional das pessoas. E aí, não há como falar de uma coisa sem falar de outra, a outra, né? Que de um lado a gente tem a questão da saúde mental e do outro lado a gente tem aí o problema da falta dessa saúde, do adoecimento psíquico, do adoecimento mental, emocional, que a gente vai trabalhar isso aí com vocês dentro desse nosso encontro. Iniciando aí com, né, a nossa primeira, o nosso primeiro conceito, a gente a trabalhar, a gente definir, afinal de contas, o que é saúde. Se normalmente quando eu estou dentro do nosso curso com turmas presenciais, eu costumo, dentro desse tema aqui, dentro dessa aula, eu costumo fazer algumas dinâmicas. E uma delas que eu costumo fazer é colocar os próprios alunos para definir o que é saúde. Porque parece fácil quando a gente diz assim, o que é saúde? Não, saúde é ausência de doença. Será? A gente vai ver aqui que, na verdade, né, definir dessa maneira o que é saúde pode ser não tão satisfatório ou não tão correto. Mas eu gosto de fazer essa, é, essa dinâmica, né, essa atividade em sala de aula com os alunos, porque o que eu percebo muitas vezes? Que as pessoas, primeiro, elas costumam tomar emprestado o conceito de saúde, mesmo que não sabendo da fonte, mas acaba, de alguma maneira, com algumas ou poucas variações, trazendo aquele conceito, né, genérico de que saúde seria, por exemplo, ter equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio, ou seja, ter uma vida equilibrada. Né? A gente vai ver aqui que esse conceito também pode trazer alguns problemas aí para nós. Por outras vezes, as pessoas têm muita dificuldade. Eu encontro pessoas, grupos, né, que são formados, geralmente essa atividade eu faço ela em grupos, e eu percebo que tem grupos que têm dificuldade de, primeiro, de trazer um conceito de saúde que seja, assim, compreensível, que seja aplicável, que seja válido. A gente encontra nas, aí por, né, nas nossas andanças aí, nos nossos cursos presenciais, a, essa dificuldade quando a gente coloca os alunos para poder fazer a conceituação do que seja saúde. E tem uma terceira coisa que eu acho interessante, e eu gosto de trabalhar esse conteúdo aqui, e essa também atividade e essa dinâmica, porque se a gente for, a gente vai mergulhar daqui um pouquinho, e a gente vai perceber que talvez o mais correto a se trabalhar em relação ao conceito de saúde
seria o que é saúde para você? E eu já vou estender essa pergunta, então, para você que está assistindo essa nossa aula aqui do nosso curso de Psicoteologia Analítica, nosso terceiro encontro aqui, onde a gente vai trabalhar o conceito de saúde. O que é saúde para você? O que é saúde, por exemplo, mental para você? Porque talvez o que é saúde para você, saúde mental para você, não é o que é o mesmo que é para mim. Talvez a gente não consiga encontrar, né, nenhuma nenhum conceito de saúde que se encaixe perfeitamente na compreensão particularizada, subjetiva e individual de cada um de nós. Porque quando a gente vai investigar, quando a gente vai analisar, quando a gente vai, né, trabalhar com as pessoas em terapia, a gente muitas vezes percebe que o que é considerado, às vezes, para você como algo adoecedor, para outro, aquilo ali não é adoecedor. Ao contrário, até de alguma maneira pode estar sendo ali o balizador, o sustentador da estrutura daquele indivíduo. Então, a gente realmente precisa trabalhar com esse conceito aqui de saúde por vários motivos, e um deles é por esse motivo, porque a gente precisa entender que não dá para pegar o meu conceito de saúde e tentar enfiar goela abaixo, tentar, de alguma maneira, formatar as pessoas, tentar enquadrar as pessoas, tentar fazer com que as pessoas internalizem o meu conceito de saúde, o que eu entendo e o que eu compreendo, e inclusive o que eu pratico como saúde, como se todo mundo que fizer o que eu faço a esse respeito terão os mesmos resultados e as mesmas respostas que eu. E a gente, né, no dia a dia, na clínica, na verificação da prática ali, principalmente do atendimento, né, clínico, a gente percebe que realmente é muito válido essa reflexão, é muito válido a gente fazer talvez essa desconstrução de que há um padrão, há um conceito geral, há um conceito válido para todos nós sobre saúde, sobre o que é saúde, sobre o que é saúde mental. Então, vamos lá. A gente tem que começar por algum lugar e nós vamos começar conceituando saúde pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, onde a Organização Mundial da Saúde traz e define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, vou começar de trás para frente aqui, falando desse conceito. É um conceito mundialmente conhecido, é um conceito validado, é um conceito, né, que a Organização Mundial da Saúde é uma organização internacional, global, e ela tem várias pastas, e uma das pastas é a pasta da saúde. E a ONU, né, com essa pasta, né, trabalhando essa questão da saúde, ela buscou cunhar, ela buscou, né, elaborar um conceito que pudesse, de alguma maneira, traduzir o que seria saúde. Aí eu vou voltar naquele ponto. Será que esse conceito de saúde aqui realmente é algo que traduz, é algo que traz, de fato, para qualquer ser humano, o que seria realmente saúde? Será que isso aqui é uma coisa que dá para ser aplicado irrestritamente a qualquer indivíduo, a qualquer pessoa, né? Começando de trás para frente, eu concordo com a definição aqui da OMS sobre saúde, o que é saúde, entendendo que realmente essa ideia de que a ausência de afecções e enfermidades, por si só, traduziria saúde. A gente sabe muito bem que existem condições, existem deformidades, que existem determinados comprometimentos que por si só não incapacita, que por si só não angustia, não afeta, né, esse ser humano ao ponto dele se sentir, por exemplo, incapaz, dele se sentir limitado, né? A gente encontra aí, mundo afora, um monte de pessoas com deficiências variadas, deficiência visual, deficiências físicas,
que é de dar inveja em nós, na gente, quando a gente vê aquela pessoa ali performando, quando a gente vê aquela pessoa ali exalando vida, que a gente vê aquela pessoa exalando otimismo, felicidade, inclusive conseguindo fazer coisas que eu e você que temos quatro, que temos nossos membros, né? 2 braços, 2 pernas, não conseguimos fazer quatro, né? 2 mãos, 2 pés, não conseguimos fazer 2 olhos, não consegue fazer, entende? Então, realmente essa ideia de ausência de afecção e enfermidade ser sinônimo de saúde, eu concordo que, como com o conceito de saúde aqui da Organização Mundial da Saúde, que realmente não é por aí que a gente vai conseguir definir essa questão de o que é saúde. Mas essa questão de um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Eu costumo questionar aos meus alunos, as pessoas que passam aqui por essa formação, se eles já encontraram ou têm como, de alguma maneira, me referenciar, me mencionar uma única pessoa que tenha conseguido alcançar um estado de completo bem-estar. E aí aqui diz ainda, né, um completo bem-estar físico, mental e social. Quem que você conhece, quem que você poderia me dar aí como vamos dizer assim, um exemplo de alguém que conseguiu esse completo bem-estar físico, mental e social? Me valendo aqui, inclusive, né, da nossa abordagem, psicoteologia analítica, de vez em quando a gente vai levantar e vai usar aspectos bíblicos para, né, nos ajudar aqui a explicar e a compreender os fenômenos e algumas questões que nós vamos trazer aqui ao longo do nosso curso. Eu já vou trazer aqui, porque alguns que vêm fazer o nosso curso, a gente já falou sobre isso, vem desse universo, desse ambiente religioso, e pode ser que alguns que estão me ouvindo, né, aqui pela plataforma possam até pensar, não, mas Jesus Cristo poderia ser esse exemplo. Pelo menos Jesus Cristo poderia ser esse exemplo. Mas quem conhece o texto bíblico, quem conhece, já leu, teve a oportunidade de, com seriedade, né, vamos dizer assim, e com certa liberdade de ler a história de Jesus, de ler o relato da vida de Jesus, sabe que nem Jesus experimentou um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ele mesmo teve situações ali em que a gente nitidamente percebe um desarranjo, um desequilíbrio, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que talvez, né, até quem é fora desse contexto de igreja, de religião, conhece, porque tem filmes que relataram isso, filmes fora desse contexto, inclusive, que traz, né, essa situação que Jesus vivenciou, que quando ele estava lá, né, a véspera de ser crucificado, houve uma perturbação tamanha mental, psíquica, emocional, que Jesus suou sangue. Uma pessoa que experimentou tal angústia, tal sofrimento, essa pessoa ela não vivenciou, ou pelo menos não, a gente não poderia dizer que ela está em estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, eu entendo, né, que essa coisa do completo, um estado de completo bem-estar social, físico, mental e social, não é possível de ser alcançado. Assim como também não é possível de ser alcançado aquele conceito, aquela ideia que as pessoas trazem, como eu disse, né, nas aulas que eu faço, eu costumo fazer uma atividade em grupo, pedindo para que as pessoas tragam os seus próprios conceitos e que eles, em conjunto, criem um conceito de saúde, sobre saúde, e muitas vezes essas pessoas colocam lá aquela ideia de saúde é quando eu consigo ter uma vida equilibrada, é, uma vida física, psíquica e espiritualmente equilibrada. E aí eu vou voltar a fazer a pergunta: alguém me aponte um único ser nessa terra, desde a existência do ser humano, né, nela, seja pela qual forma você acredita que nós viemos parar aqui nessa terra, que nós, né, nos tornamos seres humanos, me aponte um que
experimentou, que gozou, que teve aí a oportunidade de ter um completo bem-estar, né, físico, mental e social, e um equilíbrio de todas essas dimensões. Né? Essa ideia de equilíbrio do corpo, mente e espírito. Quem é que conseguiu esse equilíbrio? Essa ideia, né, de que essas coisas estão na balança e que essas coisas estão na medida certa para não descompensar essa balança. Né? Muitas vezes, para cuidar bem do meu físico, eu muitas vezes vou desequilibrar a minha parte de relacionamento, eu vou ter que mexer com a minha parte de desajustar, talvez esteja inadvertidamente com a minha parte social desequilibrada. Né? Às vezes, por se importar tanto com as minhas relações, com a minha parte mental, da minha saúde mental e física, né? Dou ênfase para a física, não dou ênfase para a parte, por exemplo, mental, dou ênfase para a parte mental, mas desrespeito as outras partes. Cuido muito bem da minha parte espiritual, mas as outras partes que eu, né, tô, tô deficitário, tô com déficit, tô com, né, tô deixando a desejar. Então, assim, se tem duas coisas que nós precisamos desconstruir dentro do conceito de saúde, essa ideia de completo bem-estar, que só quem alcançou o completo bem-estar social é que tem a possibilidade de ter, de fato, saúde, e também essa ideia de equilíbrio. Se a gente for bem honestos, se a gente, né, não tiver medo de assumir a nossa humanidade, de fato, a maioria do tempo nós estamos em completa falta de bem-estar social, mental e física, e na, talvez nós nunca tivemos, em momento algum, em instante algum da nossa vida, um equilíbrio mental, espiritual e físico. Nós nunca tivemos nessa condição. Então, será que se a gente pudesse pensar em termos de o que é saúde e o que não é saúde, e pensando, né, agora, fazendo essa desconstrução e pensando nessa questão da falta de bem-estar, que eu nunca vou conseguir esse completo bem-estar, e nem esse equilíbrio, será que, na verdade, estar desequilibrado e estar com alguma necessidade de, vamos dizer assim, de complemento, de busca desse bem-estar na minha vida, não seria isso, inclusive, nós não deveríamos incluir isso e trabalhar a partir disso essa ideia, por exemplo, do que realmente é saúde? É porque se a gente for pensar assim, não, só quem tem saúde é quem tem completo bem-estar ou está em equilíbrio, então todo mundo é doente. Então todo mundo está do outro lado. Então todo mundo é doente. Mas quando a gente desconstrói, quando a gente consegue pensar um pouquinho fora da caixinha, e fora também desse conceito aqui, né, disso aqui que a Organização Mundial da Saúde colocou, a gente consegue, por exemplo, pensar na possibilidade de que, apesar da ausência, né, de doença, de saúde não ser a ausência de afecções e enfermidades, também não é essa ilusão de eu ter um completo bem-estar e um equilíbrio. E que estar desequilibrado e não estar nesse estado de completo bem-estar social faz parte, inclusive, da nossa condição humana. E que saúde é algo que nós vamos ter, apesar de não termos alcançado esse completo bem-estar e de talvez nunca entrar nesse equilíbrio que tanto as pessoas funcionam, que tanto as pessoas, né, traz aí como referência, como forma de conceituar o que saúde, né? Quando a gente pergunta o que é saúde para vocês, o que é saúde para uma pessoa, né? A gente precisa entender duas coisas. Primeiro, de que talvez esse conceito aqui realmente ele não seja válido para nós, e a outra coisa é que talvez o que seja a forma de eu conceituar saúde tenha que ser algo bem particularizado, algo que eu defina, eu construa
eu valide para mim o que é saúde. Então, fique esse exercício aí para quem está assistindo essa aula. Para aí um pouquinho, reflita, né, faça uma reflexão e tente construir para você que está me assistindo aqui o que é para você saúde. Afinal de contas, né, agora que você já, talvez eu tenha de alguma maneira, sei lá, chocado você aqui com o que eu estou falando, seria o momento oportuno para você parar e conseguir construir, elaborar a definição do que é saúde especificamente para você, ok? Bom, e aí vem a pergunta: quem está no estado de completo bem-estar físico, mental e social? Acabamos de ver que absolutamente ninguém. Ninguém está nessa condição. Para nos ajudar a tornar ainda mais, né, bem trabalhada essa questão do conceito de saúde, eu trago aqui para vocês um histórico da concepção de saúde, né? Essa história, né, de pensar saúde, de conceber saúde, de conceituar saúde, de definir o que é, o que não é saúde, é algo antigo, né? Eu trouxe aí para vocês, a gente vai fazer uma evolução histórica aqui. Essa concepção, ela permaneceu inalterada, vamos dizer assim, se considera como surgimento da sociedade, do ser humano aí, inalterada até o século XIII, né, somente após o desenvolvimento científico e tecnológico. Perdão, deixa eu começar pelo começo, né? De 3.200 a 100.000, os egípcios, mesopotâmicos, hebreus, ou seja, do surgimento até esse período aqui, tanto os egípcios, os mesopotâmicos, né, os hebreus, os gregos, os romanos, eles consideravam que saúde era algo apenas como bem-estar físico. E o tratamento, inclusive, para se ter saúde, era dado pelo cuidado com a higiene física. Então, saúde estava muito restrita, ligado a essa questão do corpo, né, desse aparelho aqui, para todas essas sociedades antigas. Né? Aqui nós temos os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, os gregos, os romanos, todos eles tentavam, inclusive, trabalhar, né, ter uma condição mais saudável por meio do cuidado do corpo, inclusive com essa coisa da higiene física. Tanto para os gregos, como os romanos também acabaram se utilizando dessa prática, às vezes ali nas cidades, né, nos palácios, tinham lá aquelas piscinas para as pessoas tomarem banho, para as pessoas relaxarem e tal. Aquilo tinha essa finalidade, né, de interação, né, de alguma maneira ali ser usado como um momento de relaxamento, mas também era uma forma de se manter higienizado, limpo, e isso era considerado como um método, uma forma de ser mais saudável. Depois nós tivemos, dessa época aí, né, de 1000 antes de Cristo aí, até o século XIII, vamos dizer assim, se manteve essa concepção de que saúde se dava apenas pelo cuidado do corpo. Aí veio o desenvolvimento científico e tecnológico e começou a trazer um pouco de luz sobre os fenômenos por trás, ou por detrás, das causas das doenças. Quando surgiu, por exemplo, o microscópio, em que né, com o microscópio, conseguiu-se ver que haviam agentes patogênicos microscópicos que eram causadores de determinadas doenças, como no caso da lepra, que antes, né, hoje a gente, né, a conhece como hanseníase, mas naquela época mais antiga, né, até a Idade Média mais ou menos, era chamado de lepra. E o causador daquilo era uma bactéria. Só que até, né, o desenvolvimento tecnológico, até o advento do microscópio, não se sabia qual era o agente patógeno ou patogênico daquela doença. Então, essa revolução, esse desenvolvimento tecnológico trouxe, né, uma modificação muito grande para o conceito do que seria, por exemplo, doença. Né? Agora já não há que se falar, por exemplo, em tratar a doença apenas com higiene, porque aí começou, por exemplo, a aparecer
medicações, começou a aparecer, né, remédios, aparecer outras formas de se tratar, por exemplo, o que seria a doença. Mas ainda, de certa forma, muito linkado, muito ligado com essa coisa de saúde sendo ainda algo da natureza do corpo. Só que agora com esse acréscimo, né, de sabendo o que estaria por trás ou por detrás desse adoecimento. Depois nós vamos encontrar aí nessa evolução, né, histórica da concepção de saúde, que saúde é um modelo global. A partir de 1940, sai do século XIII, aqui, ó, do século XX, onde esse pesquisador aqui, né, esse cientista aqui, J.F. Williams, afirmou que saúde é aquela... Novamente, perdão, deixa eu voltar rapidão aqui, que eu estou, né, pegando de cima e fazendo a confusão com a de baixo. Deixa eu organizar aqui com vocês. Então, primeiro nós tivemos lá, né, a parte, por exemplo, dos mesopotâmios, egípcios e tal. Depois nós tivemos, né, o desenvolvimento tecnológico, e agora a gente tem, a partir do século XX, as concepções passaram as noções de saúde como um ótimo bem-estar do corpo, mente e relacionamento. Para aí sim a gente trabalhar aqui esse conceito, essa ideia, né, só em 1940, com esse Williams aqui, que a gente vai ter aí essa construção de que saúde é aquela qualidade de vida que permite ao indivíduo viver mais e melhor, tal qualidade de vida ao invés de, inevitavelmente, mera ausência de física de doença, inclui inevitavelmente as preocupações globais do corpo, mente e espírito. Então, assim, a partir de 1940 é que a gente começa a ter um conceito aproximado do que de saúde global, de saúde, a gente talvez, hoje, né, poderíamos trocar esse termo global por integral aqui dentro da nossa abordagem, em que se tem a ideia de que saúde não é só a ausência física de doença, mas inclui inevitavelmente as preocupações globais do corpo, da mente e também das questões que são transcendentes, são, né, para além dessa questão só do corpo e da mente, as questões do espírito humano. Então, esse conceito aqui, muito provavelmente, foi utilizado para se chegar ao conceito que a Organização Mundial da Saúde trabalha sobre o conceito de saúde. Bom, acabamos de definir o que é saúde, agora nós precisamos definir o que é saúde mental, porque nós falamos de saúde geral, nós falamos de saúde, né, saúde de uma maneira ampla. Agora a gente vai falar especificamente do que é e conceituar o que é saúde mental. E aí eu vou fazer um lembrete aqui para vocês, que as nossas aulas, além de a gente ter um material didático próprio, algumas aulas serão acompanhadas de artigos, de materiais extras, complementares, que vão facilitar e, ao mesmo tempo, também ajudar vocês a aprofundar e a ter mais consistência nos assuntos, nos temas que nós estamos trabalhando aqui, para que vocês possam atuar com segurança, para que vocês possam, né, ter ali realmente uma compreensão o mais ampla possível dos temas que a gente que a gente vai trabalhar com vocês ao longo aqui do nosso curso de formação em psicoteologia analítica, ok? Nessa aula, em especial, além do material didático, vocês vão poder baixar da própria plataforma textos, artigos científicos, alguns complementos que nós separamos para compartilhar com vocês, para trabalhar com vocês aí um pouco mais além do que estamos falando aqui em sala de aula, dos temas tanto de saúde, como saúde mental, doença mental, essas coisas que nós estamos trabalhando aqui nessa aula de vocês de hoje, tá? Então, vamos lá. O que é saúde mental? Segundo aqui o Dr. Lorusso, que a gente está utilizando aqui para dar um embasamento, né, a definição, ao conceito de o que é saúde mental. Saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas.
É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção de tempo e espaço, é buscar viver a vida da sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Não sei se tem algum conceito aí, né, mais completo, mais bem trabalhado, como esse do Dr. Louroso, a respeito do que é saúde mental. E eu pus algumas coisas aqui em destaque para que eu possa trabalhar com vocês, né, inclusive o próprio conceito, para que fique mais claro, cada vez mais claro, mais bem, né, elaborado, o que é o conceito de saúde mental. Nesse caso, como a gente está importando aqui esse conceito para nós aqui da psicoteologia. Saúde mental aqui, diferente no conceito de saúde, para a saúde mental, a gente tem que perseguir esse alvo, né? Essa busca pelo equilíbrio. Mas qual equilíbrio? Equilíbrio de quê? Equilíbrio emocional, das emoções, né? E precisa haver um equilíbrio entre as minhas emoções que eu tenho dentro da minha mente com o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. Então, eu tenho um patrimônio interno e eu tenho a minha relação com o mundo externo. Eu tenho a minha relação com as minhas vivências externas. E a gente sabe que não é fácil, se eu não buscar, de alguma forma, equacionar, equilibrar, esse meu repertório interno, esse meu patrimônio interno com as exigências externas, esse negócio sempre vai estar trazendo angústia, sempre vai estar trazendo, talvez aí, comprometimentos e adoecimentos. E adoecimentos da mente, dos adoecimentos da minha psique, da minha mente. Então, quanto mais eu conseguir fazer esse equilíbrio do patrimônio interno com as vivências externas, mais eu vou conseguir o que nós chamamos de equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional ele é fundamental para eu considerar o fato de que eu consigo, que eu tenho, eu posso afirmar que eu tenho saúde mental a partir do momento que eu tenho equilíbrio emocional. Não tem como eu falar que eu tenho saúde mental e eu sou uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Mas, além de ter um equilíbrio emocional, eu preciso ter a capacidade de administrar a minha própria vida. Né? Faz parte do conceito de saúde mental uma pessoa que cuida da sua própria vida, né? Que administra tanto a sua própria vida, como administra essas emoções. Inclusive, o alcance desse equilíbrio vem justamente porque a pessoa não vai deixar as emoções a Deus dará, não vai deixar as emoções, né, acontecerem sem controle, né, sem um esforço de que essas emoções não prejudiquem os outros e não prejudiquem a si mesmo. E aí é que coloca assim, que essas emoções que você vai ter que aí, né, ter um equilíbrio, um controle delas, isso vai ser feito dentro de um amplo espectro de variações. Por quê? Porque o que você dá conta, o controle que você tem, o que você consegue administrar a esse respeito, vai depender, inclusive, dessas variações, desse espectro, desse amplo espectro de variações desse repertório que você adquiriu. Todavia, você tem que fazer isso sem perder a noção, né, do valor do que é real e do que é precioso. Né? Então, não é assim, eu vou controlar, eu tenho um controle emocional e porque eu tenho um controle emocional, de certa forma, eu não preciso fazer aí um certo controle, né, do que é e do que não é. Ou seja, esse espectro de variações, ele precisa acontecer da meu equilíbrio, do meu controle emocional, sem que eu perca o valor do real e também daquilo que é valioso, daquilo que é precioso, daquilo que eu preciso considerar para a minha própria subsistência como algo de valor. Tá? É ser capaz de ser sujeito das suas próprias ações. Tipo assim, se você não é capaz das suas próprias ações, de assumir, inclusive, responsabilidade, quando você acerta, quando você erra, assumir o erro,
Se você tem muita dificuldade, se você é aquele tipo de pessoa que nunca, acredita que nunca erra, então, provavelmente você tem um comprometimento aí psíquico e mental, que pode ser a razão pelo qual você tem a dificuldade de fazer esse reconhecimento, tá? E cuidar das próprias ações, sem perder noção de tempo e espaço. Nós estamos inseridos dentro de um tempo, de um espaço temporal, e também nós estamos dentro de uma localidade, de um espaço geográfico, cultural. A gente precisa respeitar, né? Nós não podemos perder a noção disso. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Não é saúde mental, aquela ideia que as pessoas têm é o seguinte: estou com a minha terapia em dia, e o mundo está sendo destruído lá atrás, estou com a minha saúde, perdão, com a minha saúde mental em dias, e que se exploda o outro, né? Eu estou com a minha saúde mental e eu vou desfrutar disso a qualquer custo, não importam as regras, não importa nada. Não, nós estamos inseridos em sociedade, nós estamos dentro da nossa, nós estamos em comunidade, nós não estamos numa ilha isolados, sozinhos, nós convivemos com as outras pessoas, e essa vida nossa em sociedade, ela exige de nós essa coisa do respeito, tanto ao que está determinado, ao que está definido, ao que está, né, organizado no que diz respeito às normas e regras e leis que nos regulam. E se eu não sou uma pessoa que eu desrespeito, que eu não considero, que eu, né, a todo tempo eu minimizo, eu desprezo, né, esse legal, pode ser que é por causa justamente de um comprometimento mental, da falta de uma saúde mental. E a questão do outro, né? Quando você vê uma pessoa assim que passa por cima de todo mundo, que desrespeita o outro, que não considera o outro, né? A gente vai falar provavelmente em algum momento aqui bastante dele, o tal do narcisista, que as pessoas não sabem de fato o que é um narcisista, e vocês vão saber na essência, né? Vamos dizer assim, com um conhecimento, né, mais aprofundado, com conhecimento mais consistente a definição e o que é realmente, quem é realmente um narcisista, mas quando a gente encontra com quando a gente convive com a gente sabe que essa pessoa, ela tanto é doente quanto ela adoece as pessoas que estão à sua volta, né? Então, isso é falta de saúde mental. E aí, esse doutor Lorusso, ele, vamos dizer assim, que ele trouxe alguns itens que foram identificados como critérios de saúde mental. E aí, que aquele momento que seria interessante também você fazer aí uma autoavaliação, uma autoanálise. Ele elencou aqui 6, vamos dizer assim, critérios que podem apontar para, né, a questão da saúde mental ou a falta dela. Vou passar uma aqui com vocês, né? Primeiro é atitudes positivas em relação a si próprio. Ou seja, se você é uma pessoa que consegue ter atitudes positivas em relação a si mesmo, quer dizer que é um bom sinal, talvez, né, você só consegue fazer isso ante essa possibilidade de que a sua saúde mental está realmente assim, em dias, que você tem saúde mental, ok? Quer dizer, e essa coisa de você não ter atitudes positivas em relação a si próprio, por outro lado, vai denotar que você talvez esteja aí com comprometimento de saúde mental. Então, aqui a gente vai vendo, assim, né? O que tem mostra saúde mental. O que falta, né? Pode estar do outro lado, pode estar na outra ponta. Ok? No 2 aqui, crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Só pessoas que têm saúde mental que conseguem isso. Pessoas que não provavelmente não crescem, não desenvolvem. E tem uma enormidade, uma dificuldade muito grande com trabalhar essa questão da autorrealização. Sempre está dependendo dos outros. Sempre a realização está sendo terceirizada. A integração e resposta emocional, ou seja, as suas emoções, elas são condizentes com o que ela está experienciando, vivendo, né? Se ela está triste, né? Suas emoções, se ela está ali passando por um processo, por exemplo, de luto, ela está triste, ela não está contrariando
né, o seu luto, ela não está incongruente com a sua condição emocional. Então, essa integração e resposta emocional fala da gente ser congruente com as nossas emoções, de eu não ficar tentando passar para as pessoas o que eu não estou experimentando, o que eu não estou vivendo. Autonomia e determinação, ou seja, só pessoas com saúde mental conseguem, de fato, ter autonomia, a tão sonhada autonomia, cuidar de si mesmo, serem, né, responsáveis pela sua própria existência e dar conta de fazer as coisas sem ficar dependendo do outro, e autodeterminação, porque não é ninguém de fora que diz quem ela diz quem ela é, ela sabe quem ela é e se é suficiente, tá? Só pessoas com saúde mental conseguem ter percepção apurada da realidade. A gente sabe que uma pessoa que não tem saúde mental, que a saúde mental não está em dias, um dos comprometimentos, um dos reflexos e um dos sintomas dessas pessoas é perder a realidade, é viver fora da realidade. Né? E a gente não está falando aqui só das pessoas psicóticas, das esquizofrênicas, das pessoas que alucinam, das pessoas que têm, né, aí esses transtornos, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de uma pessoa que gasta, por exemplo, mais do que ganha, uma pessoa que vive endividada, uma pessoa que sabe que, por exemplo, não pode fazer o uso por conta de uma diabetes e acaba ali se rendendo, acaba ali não conseguindo controlar a sua compulsão, né? E para poder, inclusive, justificar essa sua compulsão, muitas vezes embarca em teorias que não tem nada a ver, que não tem consistência nem confirmação científica, só para validar o seu comportamento. Então, a gente poderia dar tipo assim, uma infinidade de exemplos aqui de pessoas que se a gente fosse assim olhar a grosso modo, não veríamos que são pessoas, por exemplo, que estão fora da realidade, mas quando a gente faz aí, né, um aprofundamento com essa pessoa, você percebe que essa pessoa está vivendo algo fora da sua realidade, ela está tendo dificuldade, inclusive, de perceber a realidade. E, por último, domínio ambiental e competência social. Só pessoas com saúde mental conseguem ter esse domínio ambiental, de atender as condições, as exigências de cada ambiente, de cada lugar, de cada, né, espaço em que a pessoa está inserida, em especial a competência social que nos ajuda, inclusive, a estar de forma adequada dentro desses ambientes e a nos relacionar com as pessoas. A gente encontra por aí afora pessoas que não têm a saúde mental e, por não ter a saúde mental, não conseguem ter essa competência social, né, se relacionar, se dar bem nos ambientes e com as pessoas. Então, para o Dr. Louruço, né, a gente precisa fazer a avaliação desses critérios para chegar à seguinte conclusão. Será que a pessoa realmente, talvez apesar de pensar que tem saúde mental, será que ela realmente tem saúde mental? Então, fica aqui um exercício, inclusive, que você pode fazer. Isso aqui é algo que você pode, inclusive, trabalhar, tanto para você, quanto quando você for fazer aí o seu processo terapêutico com alguém. Né? A gente pode, por exemplo, dar uma avaliada, a gente pode dar, por exemplo, usar esses critérios aqui para poder dar uma checada. Será que essa pessoa que eu estou atendendo, qual é o comprometimento mental dela? Às vezes ela está com comprometimento mental em todos esses critérios. Outros você vai encontrar comprometimento em alguns desses critérios. Né? E qualquer desses critérios aqui que esteja, talvez aí, né, pode denotar um comprometimento mental, uma falta de saúde mental, ou poderíamos chamar assim, um adoecimento mental. Então, acabamos de definir o que é saúde mental. E aí vem, como consequência, né, do que é saúde mental, aqui a gente pode, para definir o que seria doença mental, seria, aí nesse caso, seria a falta de saúde mental, ou ter algum desses critérios comprometidos e que está trazendo instabilidade, que está trazendo transtorno e que está trazendo comprometimentos para a saúde psíquica desse indivíduo. E eu estou trazendo aqui um dado para vocês que, né, sobre saúde sobre doença mental, quase 1 em cada 5 pessoas adultas dos Estados Unidos experimentam alguma forma de doença mental. Isso representa lá 19% da população, né, de adultos. 1 em cada 24, 4,1,
tem uma doença grave, mental grave no Brasil. Ou seja, né, 4,1% da população brasileira tem doença mental grave, tá? Uma em cada 12 tem um transtorno de uso de substância diagnosticável. Ou seja, 8,5% da população nossa, brasileira, tem aí um transtorno relacionado ao uso de substâncias que é possível ser diagnosticado, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 23 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, apresentam os sintomas dos transtornos mentais. Então, a gente está falando aí de 12% da população brasileira, hoje a gente tem mais de 200 deve ter passado aí 220 milhões de brasileiros, então a gente pode falar em torno de 25 ou mais milhões de brasileiros que têm apresentado sintomas de transtornos mentais, comprometimentos na sua saúde emocional, na sua saúde mental, ok? Qual o conceito, então, de doença mental que a gente vai trabalhar? As doenças mentais são condições de saúde que envolvem mudanças na emoção, pensamento ou comportamento, ou uma combinação delas, estão associadas às angústias ou comprometimentos nas atividades sociais, de trabalhos ou familiares. Então, doença mental é aquela condição, é, a, talvez ali o comprometimento ou a perda de um daqueles critérios que geram, que produz saúde mental, e que eles já estão produzindo nesse indivíduo, por meio, por exemplo, né, das suas ali, tanto emoção quanto pensamento e comportamento, ou pela associação de todas elas, né, angústias e comprometimentos que afetam diretamente, e às vezes profundamente, as atividades sociais, o trabalho do indivíduo e a sua convivência, a sua estrutura familiar, ou seja, sua convivência com os seus pais. Então, quando a gente olha para uma pessoa que está tendo esses comprometimentos, que está tendo já desgastes, limitações, que está, de alguma maneira, sendo impedido de ter uma boa, assim, a desenvolver suas atividades sociais de trabalho e problemas internos, né, dentro da família, muito provavelmente isso diz respeito ao caso de pessoas que estão sofrendo de saúde mental. Até porque essas questões em si já são produtoras e são originadoras de doenças mentais. E aí vem a pergunta para a gente começar aqui a finalizar esse essa nossa aula aqui 3. Como ajudar e cuidar de alguém que está sofrendo com um transtorno mental emocional? Qual a melhor abordagem podemos ofertar? E aí a gente vai voltar aqui a um ponto que a gente já trabalhou ele aqui na aula passada, que é a abordagem integral de cuidado terapêutico. Aquela que vai considerar todas as dimensões do indivíduo, todas. Físico, né, mental, espiritual, das relações sociais, é aquela que vai abarcar o mais amplo possível os aspectos e as dimensões que compõem, que compreende, que estrutura esse sujeito, que estrutura essa pessoa, ok? E aí, como ofertar cuidado à dimensão espiritual do indivíduo? Essa é uma pergunta que a gente vai fazer ela aqui, mas que a gente vai responder ela no nosso próximo encontro, onde a gente vai trabalhar o conceito de religião, espiritualidade, mas eu já quero começar aqui a mostrar, né, a trabalhar com vocês, como a gente vem falando todo o tempo, né, desse cuidado, dessa atenção integral, e que dentro desse cuidado e desse acolhimento integral, a gente vai fazer esse acolhimento também da parte espiritual do indivíduo, a gente precisa entender como é que isso poderá ser feito aqui, por exemplo, dentro da nossa abordagem, dentro do nosso processo, dentro do nosso acolhimento. Se pretendemos acolher e tratar as pessoas em todas as suas dimensões, aspectos e de forma integral, precisamos considerar em nossa clínica e acolhimento a dimensão espiritual do indivíduo, entendendo que também nessa e dessa dimensão, problemas, angústias e adoecimentos podem se originar afetando profundamente todas as demais áreas de uma pessoa, não importando a posição, nível de compreensão
ou recursos estáticos que esse sujeito possui. Ok? Então, assim, para nós aqui da psicoteologia, essa é uma dimensão que ela é basilar, ela é pilar na estrutura e que pode, inclusive, estar por trás, ser a resposta do processo ali que está adoecendo, que está comprometendo, que está trazendo adoecimento mental para esse indivíduo, uma vez que a sua dimensão espiritual não está sendo cuidada, não está sendo trabalhada, não está em desequilíbrio, está em desajuste, está incongruente, está afetando os demais outros aspectos e as demais dimensões desse indivíduo. Antes de eu finalizar essa aula aqui, eu queria só lembrar para vocês duas coisas. Primeiro que no nosso curso aqui, a gente apresentou como é que é o formato, como é que é a metodologia, como é que é a estrutura e como é que vai funcionar a dinâmica da sua formação. Não são só com as aulas gravadas. Nós também teremos, entre outras coisas, espaços, encontros tira-dúvidas, tá? Para além dos encontros tira-dúvidas que a gente vai compartilhar, que a gente vai, é, é, notificar vocês, que a gente vai convidar vocês, que a gente vai disponibilizar para vocês com condição, inclusive, especial, como a gente falou lá na nossa aula de apresentação, a gente também tem o nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo exclusivo de alunos aqui nossos da formação de psicoteologia, e que esse grupo serve, entre outras coisas, como tutoria, e dentro desse grupo de WhatsApp, você também pode utilizar ele para tirar dúvidas, para talvez algum conteúdo, alguma palavra, algum conceito, algum termo que foi utilizado aqui, não ficou muito claro para você. Você pode ir lá no nosso grupo de WhatsApp, e você pode mandar lá, ou por áudio, ou por texto, a sua indagação, a sua pergunta, porque a gente não vai fazer isso aqui pela plataforma, mas a gente vai fazer pelo grupo de WhatsApp, para que possa ser respondido de forma mais rápida, imediata, e também para que a sua dúvida, sua questão, a sua indagação possa ajudar os colegas a também esclarecer e a trazer aí informações a esse respeito. Eu acho que isso é muito importante e você, a sua dúvida pode ajudar outro colega e assim sucessivamente. Então, eu gostaria de agradecer vocês, pelo conteúdo aqui, pela você estar aqui acompanhando essa evolução do nosso conteúdo aqui, e nós nos encontramos no a nossa próxima aula, no nosso próximo encontro aqui do nosso curso de Psicoteologia Analítica.